Olá, olá, shalom a todos, como é que vocês estão? Aqui é o pastor Fernando Gonçalves. Hoje deu uma pequena atrasada, né? Mas nós vamos fazer a nossa meditação. Hoje, né, é o 16º dia, ou seja, 2 semanas e 2 dias da contagem do homem. Hoje nós vamos falar da justiça na compaixão. Para que a compaixão seja saudável e efetiva, ela precisa ter um foco, ela precisa ter uma disciplina, ela precisa ter uma justiça. Isso vai requerer de nós discrição, tanto em relação a quem expressamos essa compaixão, tá? Quanto na sua própria medida. Então vamos lá. Requer discrição, tanto em relação a quem nós expressamos essa compaixão e a sua própria medida. Né? Toda vez que nós falamos de justiça, de disciplina, a gente sempre vai falar de medida, porque a Bíblia fala sobre medidas e medidas justas. E isso vai o quê? Significa reconhecer quando a compaixão deve ser expressa e quando ela deve ser contida. Então, quando nós falamos de justiça na compaixão, nós precisamos entender que devemos saber e discernir o momento certo de exercer e expressar a compaixão e também quando ela deve ser paralisada, contida ou por limite, não limite de cessar, mas no limite de uma dose mais alta ou mais baixa de compaixão. Lembrando, nós estamos tratando de definição, né, das emoções, da alma. Por exemplo, semana passada eu pus um story falando assim sobre as pessoas terem cuidado de reatar amizades, alianças que foram bloqueados pela desonra, ou seja, pela desonra que fizeram com você. Isso não é vingança. Isso é sobre ter paz no coração e viver a vida. Ou seja, então você tem que ter um limite para exercer compaixão. Mas não você exercer compaixão em algo que depois vai te fazer mal. Entendeu? Então, assim, ó, a justiça na compaixão é saber que, às vezes, para sermos verdadeiramente compassivos, precisamos, de repente, conter a compaixão. É duro falar isso, mas tem hora que a gente tem que dosar realmente a compaixão, né? Você vai ver o apóstolo Paulo, ó, entreguei fulano, a alma de fulano a Satanás para ver se a alma se salva. Ele tava fazendo justamente isso, o que nós estamos dizendo. Porque assim, a compaixão, ela não deve ser uma expressão da necessidade daquele que concede. Não tem que ser uma expressão da minha necessidade. Mas tem que ser uma resposta a necessidades daqueles que a recebem. Você conseguiu entender isso? Não pode ser uma necessidade minha de conceder alguém. Eu necessito conceder, não. É uma resposta à necessidade daquele que concede. Por exemplo, vamos lembrar do filho pródigo, né? Não era necessidade do pai ter compaixão, mas a compaixão foi uma resposta às necessidades daquela pessoa que estava recebendo. Tanto que o outro reclama, mas ele não tinha necessidade de receber compaixão, ele sempre teve em casa. Mas o outro estava comendo com os porcos, fez besteira, perdeu tudo, então ele precisava de uma compaixão. A necessidade era dele, não era do pai. É sobre isso que precisamos meditar. Você concorda, discorda? Escreva, irmão, escreva. Escreva. Curta. Eu sei que muitos de vocês estão vendo, mas não estão curtindo. Irmão,
é um segundo. Eu vou te fazer algumas perguntas. Você pega o seu caderno, papel, caneta, celular. Vamos lá. Primeira pergunta. Eu sou mais compassivo com estranhos do que com os mais próximos? Eu consigo ter mais compaixão com os de fora do que os de dentro, com os mais próximos, com meus familiares ou com os da rua? Com quem que você é mais compassivo? Segunda pergunta, se você é assim, por quê? Por que você é mais compassivo com a família e não é tanto com os da rua? Por que você é compassivo com os da rua e não é com a família? Que foi a primeira pergunta. A segunda é, se você é assim, explique por quê. Maravilha? Terceira pergunta, a minha compaixão ela vem da culpa? Não, eu fiz mal para alguém tá nessa por causa de mim, tal. A minha compaixão é porque eu fui culpado? É só responder sim ou não para você. Vamos lá. Quarta pergunta. A minha compaixão por outros compromete as minhas próprias necessidades? Isso aqui é libertação, irmão. Nós estamos entrando profundamente na sua alma, nas suas emoções. Estou ajudando os outros à custa de ajudar a mim mesmo? Essa foi mais uma pergunta. Uma outra pergunta agora, anota aí, só depois, ou se você pode estar só anotando a sua resposta. Depois você pode pausar o vídeo. Talvez seja o contrário. Será que a minha compaixão pela minha família e pelos mais próximos oculta as necessidades dos outros? Tá pesado, né? Vamos lá, mais uma. A minha compaixão, ela é impulsiva ou descuidada? Outra pergunta, será que eu faço surgir compaixão na medida necessária para a situação em jogo? E eu vou encerrar com essa pergunta. Tem outra, mas não vamos fazer. Vamos terminar com essa. A minha compaixão oprime os outros? Ela é respeitosa? Então vamos orar agora que você terminou de responder. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tudo quanto nela há. Que no nome de Jesus de Nazaré, a tua compaixão que está em nós, e nós temos que aprender com o Senhor a medida correta, a hora correta de ter, de reter, de pôr medida. Que a tua palavra continue sendo o nosso guia. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Manda esse vídeo para pelo menos, vamos jogar alto, 20 pessoas que você ainda não enviou. Fala para ela, assista esse vídeo. É 10 minutinhos para ela ver e meditar. Curta, comente, crente, comentem e compartilhem. E nos ajude a continuar orando pelo Rio Grande do Sul. A nossa comunidade já enviou alimentos, etc. e tal. Está descendo uma galera para lá. Então nós contamos também com a sua ajuda. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Embaixo aí no card tem o meu e-mail, tem meu WhatsApp. Se precisar falar comigo, nós estamos aqui. Shalom. Até amanhã. Em nome de Jesus.